Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Estamos de volta agora no seu domingo com o nosso programa A Fonte em Foco, aqui na Prime TV SBT de Dom Eliseu. Gente, hoje nós estamos na Feira Náutica Boat Show São Paulo 2024. Nós vamos passar aqui para você muita coisa bacana. Para você ter ideia, tem embarcações aqui que ultrapassam 15 milhões de reais. É uma casa que pode ir a alto mar. Você vai ver muita entrevista bacana aqui com a gente hoje. Você não pode perder. Vem com a gente. Voltamos e agora, pessoal, nós vamos falar com Francesco, que é o CEO de uma grande marca náutica que está no Brasil. Eu não vou falar muito aqui porque ele vai explicar muito a trajetória dele, principalmente como ele chegou ao Brasil e hoje exerce o maior cargo dentro da empresa. Uma empresa que é a ponta no quando se fala em náutica. Francesco, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer enorme falar com você. Prazer meu, né? Muito obrigado por estar aqui, por ter esse privilégio, né, de contar um pouco essa história, que espero não seja longa demais, mas acredito que seja assim interessante, né, um pouco pelo percurso. Sou de Torino, nascido em Torino, que era uma curiosidade, foi a primeira capital, né, da Itália. Os reis que unificaram a Itália eram de Torino e também conhecida por ser a cidade da Fiat, né? Até no final da Fiat significa Torino mesmo. E Torino não é só uma belíssima cidade, mas é também a cidade perto da qual, no ano 1969, nasce a Azimuth. Azimuth, que na época não era nada mais nada menos que uma pequena empresa que fazia charter, alugava embarcações e que hoje é, sem sombra de dúvida, o número 1 no mundo na náutica de lazer, né? Um grupo que tem não só a maior gama de produtos, mas também a maior extensão territorial. A Azimuth é a marca mais conhecida do mundo, né? Essa sempre representou uma das grandes forças, talvez uma das maiores forças, junta com a beleza do nosso design e do nosso produto, né? Da marca. Como que começa essa história, né? Logo depois de terminar a universidade, eu tive, vamos dizer, a sorte, mas também a consistência, né, de terminar a universidade com o máximo das notas, né? E terminada a universidade, basicamente o que aconteceu é que quase todas as grandes empresas me chamaram para fazer uma entrevista de trabalho, para trabalhar, porque justamente naquele ano, né, na Universidade de Economia, aí que eu me graduei em Torino, somente 2 pessoas terminaram com uma nota máxima, né? E eu era uma daquelas 2. Então, tanto que a grande maioria das empresas começou a me contatar para fazer a entrevista. E foi bem aí que eu decidi de pegar um avião e ir para Califórnia para tomar um tempo, né, e pensar um pouco no que fazer na vida, com a clara desculpa de aprender um pouco melhor inglês. Foi isso que eu falei
para os meus pais. E aí, né, em São Francisco, comecei a trabalhar como garçom, né, porque justamente meus pais estavam totalmente contra eu ficar lá e não é que chegava muito dinheiro. E tenho que dizer que foi uma experiência muito bacana, muito legal, né, porque me ensinou muito em termos de, sim, como se relacionar com pessoas e, sobretudo, como vender, né? Porque no final da conta, todo mundo sabe, o sistema americano é muito focado, né, no sistema de remuneração, incentivação com percentual da conta. Então, você basicamente mais vende, mais ganha. E eu me dei tão bem que basicamente não queria mais voltar para casa. Até receber a famosa ligação da mama que dizia, cara, agora chega. A gente, você não graduou, não terminou a universidade para trabalhar de garçom em São Francisco. Então, tá na hora de voltar. Aqui tá todo mundo ligando e tem várias empresas muito boas que, sim, estão te contratando, estão perdendo oportunidade. Uma dessas era a Azimuth. Uma empresa assim que do primeiro momento basicamente fez bater o meu coração, né? É só entrar na página web e ver esses barcos tão lindos, tão maravilhosos que assim os olhos se enchem de beleza e o coração de emoções. E de fato eu voltei para a Itália, fui fazer a entrevista com a Azimuth e foi uma daqueles amores à primeira vista, né? Foi uma química muito boa, né, com aqueles que eram que viraram depois os meus chefes, né? E em 3 dias depois da primeira entrevista, estava trabalhando na Azimuth, né, no departamento comercial Europa, com um cargo muito importante, que era aquele da época de fazer fax. Sim, os mais novos aqui talvez nem lembram nem sabem o que é, mas era um negócio que era extremamente chato e que justamente era reservado para o último que chegava, né? A gente tinha um fax e era aquele negócio muito devagar, sabe? Tinha que mandar o fax, deixar passar todas as folhas e esperar o ok. Esperar o cara, não, porque muitas vezes você mandava, fazia tudo, mas não chegava lá e tinha que refazer tudo de novo. E tinha um fax, né, que era compartilhado, obviamente, então você tinha que fazer fila para fazer isso. Mas mesmo assim foi assim, um começo muito bom, porque a empresa tem uma energia grande, né? Apesar de você justamente entrar, né, e fazer as atividades mais simples e eu diria obviamente de menor valor agregado, né? Você se sente desde o primeiro momento parte de uma assim, de alguma coisa que é bem maior, né? Você está fazendo, assim, está sendo uma pequena engrenagem, não sei se essa é a palavra certa em português, né? De um mecanismo grandioso, eu diria, né? E, de fato, eu, assim, sempre trabalhei muito, sempre fui uma pessoa extremamente determinada e não demorei muito tempo para, assim, ser notado dentro da organização, né? Então, entrei em 2006 na Azimuth e só 3 anos depois já teve uma ótima oportunidade. Na época, aquele que era o meu chefe, né? O responsável, o gerente do mercado europeu, saiu da empresa, né? E o que era o diretor comercial na época me falou, olha, até a gente não achar alguém, toca, tá? Estamos procurando, enfim, falei, não, tranquilo. E vamos dizer, entre de mim, eu imediatamente enxerguei uma grande oportunidade. Então, posso dizer que, cara, trabalhei noite e dias, sábado e domingo, para demonstrar que, apesar de eu ser uma pessoa muito jovem, né? Estamos falando, em 2009 eu tinha 28 anos, podia dar conta, né? Ninguém basicamente acreditava, porque o mercado europeu, obviamente, é um mercado extremamente maturo, era um mercado complicado, complexo, difícil, que na época, inclusive, estava atravessando um momento bem difícil. Mas, assim,
meses passaram e até que um dia, na época diretor comercial, falou, cara, parabéns, tá fazendo um bom trabalho, quer ficar você? Falei, claro, é tudo que eu quero. E aí, em 2009, fui nomeado gerente comercial para a Europa, e logo depois já também Rússia e Turquia, que eram dois mercados extremamente importantes, né? Na época estavam vivendo um momento assim, de grande expansão. O tempo passou rápido e em 2010 a gente começou a operação aqui no Brasil. Em 2011, a Azimuth do Brasil começou a mover os seus primeiros passos e meu chefe me falou, olha, precisaria que você passasse um tempinho lá para colocar um pouco a casa em ordem, para moldar e definir a operação do ponto de vista comercial. E assim, se trataria de uma coisa, 2, 3 meses, a spot, vai cada 2 semanas. Falei, claro, sem problema. Inclusive, é algo que sempre assim, me atraiu, novos países, novas oportunidades. E vim aqui para arrumar e definir um pouco aquele que eram as bases, né, do futuro, do trabalho que estava começando a ser estruturado no Brasil. Passaram mais 2 anos e era 2013 e recebi o chamado, né? Vamos dizer, cara, coisas no Brasil não estão indo muito bem, a situação está extremamente complexa, uma operação que de fato nascia com determinados objetivos, com determinadas perspectivas tinha mudado completamente. Sabemos que o Brasil, que até aquele momento estava vivendo um momento mágico, né? Era um pouco terra prometida, o crescimento perpétuo, né? Começou a parar e depois ter um grande momento de dificuldade. Então, como pode imaginar, uma startup num país novo, com todas as dificuldades que são os começos, e com uma situação econômica, né, também não tão favorável, de fato, fazia uma fatiga muito maior, né, um esforço gigantesco. Então eu falei, cara, beleza, posso ir lá um pouco, mas de jeito nenhum vou morar no Brasil, né? Isso não existe. Não, isso você não entendeu, a gente precisa, você vai lá porque é muito importante. Enfim, resumo a história, concordamos em vir para o Brasil, cuidar da parte comercial da Azimuth do Brasil e obviamente de toda a América do Sul, né? E isso foi um acordo que, eu falei, vou ficar 2 anos. Não um dia mais, não um dia menos, tá? 2 anos, tá bom, porque eu não gosto. Tô tão bem aqui na Itália, vou fazer o que no Brasil, né? Mas, o Brasil é um país que tem uma energia incrível, que tem as pessoas, melhores do mundo quando se trata de um aspecto humano, né? Então, não posso não dizer que chegado no Brasil, com uma situação complexa, com um desafio muito grande na minha frente, o calor das pessoas, a energia das pessoas me fizeram sentir imediatamente em casa, né? E de fato que era uma enorme peso, né? Uma grande quantidade de trabalho virou algo relativamente natural de ser feito, né? Aí fiquei 6 meses cuidando um pouco das duas coisas, né? Ficava 2 semanas aqui no Brasil, 2 semanas na Europa, coisa que não desejo para ninguém, porque tem ainda as temporadas diferentes. Então você passava, dos 40 graus do Rio aos menos 30 de Moscou. Não é uma coisa particularmente prazerosa quando também acaba tendo 40 de febre, porque as excursões térmicas eram terríveis. Mas os 2 anos passaram muito rápido e de fato tinha ainda muito trabalho a ser feito no Brasil.
eu sempre enxerguei, sempre acreditei no país, na potencialidade e não só do país como si mesmo, mas da Azimuth, né? Uma marca que sempre teve uma grande aceitação aqui e que, assim, na minha forma de enxergar as coisas, estava destinada também aqui no Brasil a assumir esse lugar de leadership absoluta, né? Que tem muitos outros lugares do mundo e que hoje temos aqui no Brasil também. Então, vamos a dizer que depois de 5 anos, né, a gente começou realmente a mudar um pouco os cursos das coisas. Trabalhamos muito para colocar a marca onde a gente precisava colocar, não só no Brasil, mas também no resto dos países da América do Sul. São várias as embarcações que, por exemplo, foram enviadas para a Colômbia, foram enviadas para Uruguai e também também nos Estados Unidos e inclusive na Itália. Trabalhei muito para mudar e obter os investimentos, né, necessários para ter uma nova gama de produtos, uma gama de produto mais completa e mais moderna, trazer todas as novas tecnologias e manter os nossos produtos mais atualizados. E de fato posso dizer que deu certo. Tanto é que em 2020 me propuseram, né, de agora não cuidar só da parte comercial, mas também da empresa como todo, né? Então, em 2020 assumi o lugar de CEO, né, da empresa aqui no Brasil. De novo, uma grandíssima satisfação, né? Porque na época eu tinha 39 anos, né? E sabemos que geralmente essas são cadeiras que se dão para pessoas com uma idade um pouco maior, né? Francisco, eu agradeço imensamente, assim, essa história sua é inspiradora, de verdade, para quem começou e hoje é o representante no país, e digo para todos nós empresários que temos a felicidade de conhecer essa história, ficamos aqui admirados. O stand, vou falar para vocês, é o stand mais bonito que eu vim aqui até agora, viu? Sem sombra de dúvida, mas é o objetivo. Lindo. Parabéns pela trajetória, Francisco. Muito obrigado por aceitar falar com a gente. E é um prazer enorme. A gente vai estar aqui sempre com vocês para poder divulgar essa história e divulgar esse crescimento. Eu que agradeço. Muito obrigado e a casa está aberta aqui, por favor. Fazemos questão de abrir as portas e para visitar um pouco essas joias. Agora daqui a pouquinho a gente volta. Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu. Estamos de volta e agora nós vamos conversar de um assunto que muito empresário sequer tem conhecimento. Você que às vezes precisa de um crédito, precisa de dinheiro para movimentar o seu capital. Você sabe a dificuldade que é isso, né? Às vezes um juros absurdo, um formato absurdo para que você possa tomar crédito. E aí você se questiona, meu Deus, qual a saída para isso? E às vezes a falta de conhecimento é justamente o que faz com que você
não consiga colocar a sua empresa no patamar que ela precisa estar. Hoje eu estou com o Luciano Bravo, que é CEO da empresa Inteligência Comercial e vai explicar para a gente muita coisa importante. Para você empresário que de fato precisa de um crédito de forma internacional. Sabia disso? Que você pode ter esse crédito? E é tão importante para o crescimento da sua empresa. Luciano, muito obrigado por participar com a gente aqui e falar de um assunto tão importante. Obrigado, Gilmar. É um prazer também estar nesse local agradável com você para essa entrevista. Eu que agradeço. Luciano, me explica um pouco como é que funciona essa questão do crédito, como é que você começou nesse ramo de fato? Gilmar, na verdade, eu sou um outsider do mercado financeiro. Eu vim de fora, eu comecei minha carreira com 22 anos como empresário, estou com 52. E no ano de 2012, eu já faturava 40 milhões de reais por ano, era a maior empresa da região metropolitana de Santos no ramo de engenharia e bati com uma realidade que todos os empresários batem. Do que adianta vender ou construir grandes obras se é praticamente impossível obter crédito? Dali por diante, eu detectei essa fragilidade do sistema de crédito brasileiro e comecei a estudar e buscar uma alternativa para isso. Foi aí que ali no ano de 2018, nós formatamos, junto com a Savel Capital Partners, ao qual eu sou Head of Sales and Marketing dela no Brasil. A Savel Capital é um broker-dealer internacional, com sede em Portugal, e junto com a inteligência comercial, nós lançamos um processo chamado ACI, Aporte Capital Internacional. Então foi assim, de uma necessidade própria que nasceu a solução que hoje qualquer empresário brasileiro pode ter. O que é muito interessante, né? Porque assim, quando eu converso com grandes empresários, a gente sempre tem essa necessidade de entender que o começo dele é sentindo a própria dor. Ele fala, olha, eu comecei a precisar, eu vi pessoas à minha volta precisando e eu vi que tinha ali um nicho de mercado importante para que eu pudesse ajudar, que é essa grande sacada do grande empresário, né? Sim. Ajudar o próximo e de fato conseguir ter essa solução para isso. Agora, Luciano, uma coisa importante que você me disse que eu fiquei muito interessado hoje, qual é o tipo de empresa, como é que funciona que eu possa usar a inteligência comercial para conseguir esse crédito? É qualquer tipo de empresa ou é só para as multimilionárias, aquelas que estão acima de qualquer mercado, qualquer tipo de pessoa? Na verdade, no início desse processo, antes da nossa entrada no mercado, somente empresas grandes conseguiam fazer isso. Empresas hoje com faturamento mínimo de 50 milhões de dólares. E ela teria que ter balanço auditado, ela teria que entrar por uma área de corporate bank. Então é um processo muito complexo e que não existia conhecimento. Com a nossa entrada, nós mudamos duas realidades. Antes de responder, qual tipo de empresa deveria procurar? A primeira realidade foi o conhecimento. Nós temos hoje um canal no YouTube com aproximadamente ali 220 vídeos que explicam tudo sobre o crédito internacional. Então, com isso, nós tiramos a falta de conhecimento do mercado. Paralelo a isso, nós temos hoje 28 matérias no Valor Econômico. Então, o processo é extremamente bem divulgado a nível Brasil. E temos mais de 3.000 publicações sobre o tema. Então, nós demos o conhecimento e demos também o acesso ao crédito. Hoje, agora respondendo objetivamente sua pergunta, a empresa que pode entrar no processo de crédito, ela pode ter um faturamento inicial de 24 milhões de reais por ano, ou 2 milhões de reais por mês, até 3 bilhões de reais por ano. Então, a régua desceu de 250 para 24. A linha de crédito também, antes da nossa entrada, ela era no mínimo 10 milhões de dólares. Hoje ela é de 2. Então, ficou muito mais fácil para uma empresa entrar no rol. E o terceiro, que é muito importante, as garantias utilizadas eram muito complexas e hoje ela é muito mais simples, porque você usa um imóvel. Nós somos hoje a única linha de crédito operando no Brasil que aceita imóvel. Então, praticamente, qual é a empresa que é o perfil nosso? Toda a cadeia produtiva. Todo aquele empresário que nos está vendo agora e que é ambicioso e quer crescer. Então, se você quer crescer, se você quer ter liquidez, o crédito internacional é a única resposta. E mesmo que você tenha pendências financeiras. Hoje no Brasil, se você tem uma pendência financeira, você não tem crédito. No crédito internacional, você tem. E, Luciano, o que o empresário pode, de fato, fazer com o crédito internacional hoje? Tem algum movimento específico que ele pode fazer, não pode? Como é que ele pode atuar com esse dinheiro vindo do crédito internacional? Na verdade, o Maria pode fazer tudo, crédito internacional. Isso que é a parte boa. Aqui no Brasil, você faz um capital de giro para fomentar ali o dia a dia da tua empresa. Faz um leasing para comprar uma máquina. E assim você vai vivendo, fazendo um monte de pequenas operações. Hoje, para você ter uma ideia, você olha o balanço de uma empresa, o endividamento bancário, você tem
Tem empresas que têm de 20 a 120 operações. Imagina, você tem que pagar 100 e 100 operações no mês. Nossa. É assim que as empresas vivem. Então, isso porque cada crédito faz uma coisa. No crédito internacional, você une os três num só. Você pode fazer investimento, você pode fazer reperfilamento de dívida e você pode fazer capital de giro. Então, os três numa única operação. Você pode desde adquirir uma empresa, você pode comprar uma área, você pode incorporar uma construção, você pode plantar, você pode fazer um silo, ou seja, tudo que o empresário quiser fazer com o crédito internacional, ele pode. E principalmente porque há 62 anos atrás foi criada uma lei pelo governo federal chamada Lei 4131. Essa lei permite que o capital estrangeiro entre no Brasil sem tributação. E só para você ter uma ideia, por ano entra na média de 70 a 80 bilhões de dólares por ano. Então, o que nós estamos aqui conversando não é uma coisa que está fora do Brasil. O dinheiro está aqui, só que infelizmente não vai para a cadeia produtiva. Então, o empresário hoje que quer reperfilar a dívida, quer fazer investimento ou quer capital de giro, com uma operação internacional, ele resolve os três. Que coisa interessante, né? A falta, às vezes, dessa informação chegar nas pessoas de fato. Geram até, inclusive, nós estamos hoje sofrendo um boom de recuperações judiciais. De fato, isso tem uma influência grande, que as empresas que estão hoje em recuperação, que estão entrando numa falência, de fato, por falta de um crédito específico, né, Luciano? E hoje poderia estar hoje trabalhando com isso. Exatamente. O aumento da recuperação judicial é uma coisa que muito preocupa e fez com que eu, como empresário, buscasse uma saída. Tem uma ideia, em 2023, fecharam 2 empresas por minuto no Brasil. Nossa. Por minuto. E fora isso, houveram 1.408 pedidos de recuperação judicial. Esse nível é histórico, só foi repetido em 2008. Então você vê que o Brasil está numa maré assim, de pedido de recuperação judicial imenso. E no primeiro semestre de 2024, o aumento foi de 52% em relação ao ano passado, que já foi histórico. Então, por que isso acontece? Porque você tem um sistema de crédito limitado. Os bancos, hoje, você tem uma concentração bancária em torno de 75% no Brasil. 4 bancos detêm 75% do crédito. Fazendo uma comparação para quem está nos vendo e ouvindo entender, companhias aéreas, quantas nós temos no Brasil? 3. Se você não voar por nenhuma das 3, você não voa. E das 3, 2 estão em recuperação judicial. Esse oligopólio de banco, de companhia aérea, isso é muito ruim para o Brasil. Isso impede que haja competitividade. E é por isso que o empresário brasileiro pede muito recuperação judicial. Se você olhar o balanço de a maioria das empresas, a pessoa pede recuperação judicial por 60 milhões de reais em dívida e tem 300 milhões em garantia. Como é que uma pessoa que tem 300 milhões em garantia precisa pedir recuperação judicial devendo 60? Não tem lógica. Agora, por quê, Luciano? Porque com poucos bancos, as regras são favoráveis a quem tem o dinheiro. Sem dúvida. É por isso que o empresário vive nessa celeuma aí, né? E de fato, assim, essa é uma dúvida que eu acredito que todos os empresários acabam tendo esse segredo, a maior verdade que a gente poderia ter para o empresário ter o crédito, né? E hoje, assim, para a gente desmistificar essa situação, o que o empresário realmente precisa saber para ter esse crédito? Ele precisa saber, Ilmar, que ele tem direito a crédito fora do Brasil. O empresário brasileiro, ele não sabe disso. Se você for estudar a história do Brasil, você vai conhecer um empresário chamado Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá. O Barão de Mauá, quando o Brasil ainda era colônia, ele passou a mesma coisa que os empresários passam hoje há décadas. Quando naquela época o governo deu dinheiro, o que ele fez? Foi para a Europa e tomou dinheiro na França, na Inglaterra, em vários países e financiou mais de 23 empresas que ele tinha aqui na época. E por que o empresário não faz isso? Porque a gente só tem 47 empresas internacionalizadas. Por que nós não temos 1.000, 2.000, 3.000? Porque o empresário brasileiro não sabe que tem crédito fora do Brasil. É como se você vivesse numa cidade e não saísse de lá porque você não sabe que existe uma cidade bem maior que poderia te favorecer. E aí você vive a vida inteira numa cidade pequena, tendo apenas poucas coisas, porque não sabe que do seu lado existe uma capital para ir lá e se desenvolver. Então, a maior verdade que o empresário precisa acordar é isso. Se o Banco Brasileiro não me dá crédito, tudo bem. O mercado internacional são 10 países que ele pode tomar com 4.000 financiadores. Essa é a verdade que ele precisa saber. Isso é interessante, né? A forma que você explica, a gente olhando de fora parece o mito da caverna, né? Os empresários estão aqui olhando assustados, às vezes só tendo aquela sombra do banco
brasileiro que empresta a qualquer situação de custo, a qualquer situação de juros, ali forçado, esganado, e às vezes ele poderia estar procurando fora um formato diferente, tendo um crédito muito maior para fomentar a sua empresa. Agora, uma coisa importante, Luciano, a gente explicar para o nosso público é como é que faz, né? Hoje eu tenho uma empresa, realmente estou dentro do padrão financeiro que eu preciso, mas eu não sei por onde começar, o que eu devo fazer, como é que eu faço isso? O primeiro passo é saber, né? Você tem que conhecer. Todo empresário, eu costumo dizer, eu sou empresário há 30 anos. Empresário tem a obrigação de estudar. Primeiro, empresário, profissional, tem que se atualizar. Então hoje, você digitando aí inteligenciacomercial.com ou então Inteligência Comercial ACI, você vai direto no nosso canal. Lá o conhecimento está aberto e a custo zero. Primeira coisa é o empresário ir lá, estudar, ver uns vídeos, ver umas entrevistas como essa maravilhosa que nós estamos conversando, e a partir daí ele entrar em contato com a nossa rede. Nós temos uma rede, como eu te falei, de mais de 100 agentes espalhados por 16 estados da federação, e esses agentes, eles são canais para chegar até nós. Então, hoje o cliente entrega uma documentação, existe um manual chamado Manual de Elegibilidade, é um manual muito simplório, o cliente manda esses documentos em 5 dias úteis, nós fazemos análise e entregamos o relatório na mão do cliente. Inclusive, um adendo aqui. Hoje, a Inteligência Comercial e a Savel Capital são as únicas empresas que entregam o relatório na mão do cliente. Você já viu num banco entregar seus documentos e o banco te dá um relatório? Não, eu nunca Não nem vi essa existe, oportunidade. não existe. Então, assim, nós usamos base de dados para elaborar um relatório todo detalhado, entregamos na mão do empresário já com uma reserva de capital. Por exemplo, 3 milhões de dólares. Se ele quiser ir em frente, ele vai contratar a operação já com esse crédito reservado, nós chamamos isso de underwriting, que é uma subscrição, e ele entra na operação já com uma garantia de que a sua linha de crédito será aprovada. Bem diferente daqui, que você entrega documento aí durante semanas e não tem sequer visão se terá o crédito ou não. Lá, numa análise de 5 dias, você já sabe se seu crédito será aprovado ou não. Isso é interessante, né, Luciano? Porque assim, se você pensar, e aí como empresário, né? Eu sou empresário, sou advogado, a gente trabalha na área, trabalha com muitos empresários, e eu vejo às vezes o desespero que eles têm, porque essa insegurança de pegar um crédito, primeiro, se vai dar certo ou não, e quando tem, eu não diria nem humilhação, porque não seria essa palavra, mas a sensação de desgaste que o empresário tem, que ele vai pegar um crédito, ou ele está realmente precisando muito do dinheiro, ou ele está pensando em evoluir a empresa. Aí ele fica nessa situação de, você colocou aqui semana, mas eu já vi empresário ficar meses para ter uma resposta, faz um protocolo de um documento. Aí pega um gerente bancário ou um gerente de instituição que vai dar resposta que é um mês para ele, que precisamos primeiro pedir e avaliar. Essa avaliação toda gera 6 meses. Aí para o empresário que precisa do crédito rápido, precisa realmente pensar na evolução da sua empresa, fica ali parado, né? E aí esse parado 6 meses deixa de ganhar, de evoluir, de ter aqui uma oportunidade de negócio que ele estava ali enfrentando. Então isso é tão importante para a gente, né? Assim, eu vejo que são 2 coisas que incomodam muito o empresário. Primeiro, é saber que já vai tomar um não. Hoje, 90% das empresas que pedem crédito são negadas. Então é bom que o empresário já saiba disso. Você tem seu terreno de 100 milhões, você tem sua fábrica de 50 milhões, bate na porta do banco e pede. Pede 20% do valor do teu imóvel. Não tem. Segunda coisa, não há previsibilidade. Então você vai lá, que nem aconteceu comigo. Eu fechei um contrato de 26 milhões lá em 2012, levei no banco e tomei um não. O banco não pôde adiantar 5% do valor à época para mim começar meu contrato. Aí tu pergunta, Luciano, quantas empresas estão nessa situação? Milhares e milhares de empresas têm contrato fechado, VGV em execução, tem área para plantar com demanda de compra e não tem dinheiro. Então, o maior problema são 2. Primeiro, a longa espera e o segundo, a falta de definição. Porque se você esperar 6 meses e ter o crédito, valeu. Agora, se você esperar 6 meses e não tem, porque ninguém te garante nada. Então, esse é o maior problema. E o mercado de crédito internacional, ele acaba com isso. Porque quando você vai para lá, existe previsibilidade. Então, quando você apresenta a sua documentação, o banqueiro diz, te quero ou não te quero. Se ele não te quer, você já nem tenta. E vai para quem te quer. É como nós fazemos. O cliente apresenta a documentação, em 5 dias pega o imóvel dele, a estrutura financeira dele, a condição atual dele e leva e digo para o fundo. Dá dinheiro para ele? Dou. Acabou. Dali por diante está garantido. Só entrar na operação. E uma coisa interessante desse crédito internacional é a desburocratização da coisa, né? O Banco Nacional, assim,
eu trabalho com financiamentos de imóveis na consultora do meu pai. Assim, é difícil demais você ver a burocratização da coisa. É documento, onde documenta, aí volta, aí aquele documento que passou 30 dias já não vale mais, tem que criar de novo para outra coisa. E isso acho que acaba de fato com isso, né? É muito importante. Luciano, é muito importante a gente fazer dessa forma, né? Você como advogado e também empresário, você sabe muito bem que o advogado no Brasil, quando você fala assim, pô, Luciano, o que o ACI, além de dinheiro, pode trazer? Eu enxergo que esse país, ele precisa de mais milionários, tá? E eu vou dizer onde o advogado é importante nisso. A sua classe de profissionais é muito importante. Hoje, o advogado perante ao crédito não tem valor. Um advogado não vai no banco com o cliente e faz uma legal opinion e o cliente pega dinheiro. Não existe isso aqui. Mas lá fora existe. Lá fora o advogado tem força de dar uma opinião legal e ajudar diretamente na concessão do crédito. Então o que eu vejo para o Brasil? O Brasil tem hoje 1 milionário a cada 516 pessoas. Os Estados Unidos tem 1 milionário a cada 14 pessoas. E os Estados Unidos tem 100 milhões de pessoas a mais do que nós. Então o que nós precisamos, brasileiro, não é mudar de país. É usar o nosso conhecimento técnico, financeiro e jurídico para levar essas empresas para fora e criar uma VEG. Se a VEG não tivesse internacionalizado, não existia mais. A Braskem, idem. A Embraer. Imagina, uma empresa que fabrica avião, se ela não fosse internacionalizada, ela já não existia mais. Então, nós temos hoje provas reais e cabais que a internacionalização transforma empresas em verdadeiras potências. E é por isso que o empresário brasileiro precisa respirar isso, porque nós queremos um país industrializado, forte e com milionários para fazer crescer a população, ou com uma fileira de empresa pedindo recuperação judicial e o sistema financeiro em pânico como está hoje. Exatamente. Luciano, quanta informação importante, né? Quanta coisa bacana hoje no nosso programa. Realmente, você que é empresário, hoje você teve uma aula com o Luciano sobre isso. Eu acredito que você vai conseguir. Luciano, eu gostaria, agradecendo imensamente a sua presença. Obrigado. E eu gostaria que você colocasse aqui todas as suas redes sociais, onde eu posso encontrar o Luciano Brava para poder falar sobre esse assunto. Eu prefiro falar duas, que eu não lembro de cabeça todas, mas eu falo o nosso website, né, que é inteligenciacomercial.com. Dali você já navega para todas as redes sociais e o nosso canal no YouTube. Como nós vamos deixar aqui o conhecimento de forma gratuita, o canal é Inteligência Comercial ACI. Lá vocês vão encontrar todo o conteúdo e estudem. Conheçam, porque nós temos que mudar o Brasil e quem vai mudar o Brasil são os empresários. Exatamente. Muito obrigado, Luciano. Obrigado. Gente, a gente vai pro break rapidinho e já volta. Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu. Voltamos e agora, gente, você já ficou com dúvida sobre consórcio? Se consórcio era bom, se não era bom, se demorava, como funciona um consórcio de fato, se consórcio é um financiamento, se tem as mesmas taxas, como tudo de fato ocorre em um consórcio. E para falar desse assunto hoje eu trouxe um especialista, o Daniel, que vai explicar para você tudo o que você precisa saber para fazer um consórcio e tirar as suas dúvidas. Daniel, muito obrigado por aceitar o convite, é um prazer enorme ter você aqui. Eu que te agradeço e vamos lá, é sempre uma honra falar desse produto que eu tanto amo, né? Daniel, o que é de fato um consórcio? Consórcio é uma união de pessoas físicas ou jurídicas que querem chegar no mesmo objetivo. Então a gente tem pessoas querendo comprar um carro, por exemplo, querendo comprar um imóvel. Às vezes para elas juntar sozinho é muito mais difícil. Agora no consórcio
várias pessoas se unem, vão pagando aquele boleto e o consórcio faz um sorteio para contemplar as pessoas. Além do sorteio, tem lances também. Então, o consórcio ele é um autofinanciamento. Você falou na sua introdução sobre as taxas, né? E por conta de ser um autofinanciamento, não tem juros. Tem uma taxa de administração, que é o que o consórcio ganha para fazer a gestão do grupo apenas. E isso é muito interessante, né? Porque assim, a gente acha que o consórcio tem um juros cobrado e de fato não é juros, então. Então eu tenho uma taxa de administração Isso. que fica constante. Claro que tudo que é cobrado a mais, você pode chamar do que você quiser. Né? Pode ser de juros, inclusive. Agora, os financiamentos têm, além dos juros, taxa de administração. No nosso caso, a gente tem só a taxa de administração, que é uma taxa que gira em torno de 1,2% ao ano. Um financiamento tem uma taxa aproximadamente isso ao mês. Ah, legal, interessante isso, né? Que a gente, na verdade, não tem essa informação de fato. E o consórcio serve para tudo? Eu posso usar para qualquer tipo de compra? Para que serve de fato o consórcio hoje? A gente fala que a cada 10 desejos que eu tenho que o dinheiro possa comprar, com o consórcio dá para comprar pelo menos uns 9 deles. Então a gente divide o consórcio em 3 categorias hoje. Categoria de imóveis, que basicamente seria comprar um imóvel, reformar um imóvel, construir um imóvel ou quitar um financiamento imobiliário. A gente tem a categoria de automóveis, que é tudo que ronca, jet ski, barco, caminhão, moto, enfim. E a categoria serviços, que é uma categoria mais nova, mas que está fazendo bastante sucesso ali. Eu posso fazer, por exemplo, uma prótese dentária e usar o consórcio hoje. Legal. Então, praticamente tudo pode ser comprado utilizando o consórcio hoje. Eu, por exemplo, eu quero fazer uma harmonização facial. Foi nossa entrevista recente, doutor Vigna. Eu consigo fazer por meio de consórcio isso? Consegue. E tem que ter alguma garantia, Daniel? Por exemplo, nesse caso, eu tenho que ter uma espécie de bem como garantia para fazer esse consórcio? Na nossa empresa, até 20 mil não precisa. Vai ser só a nota fiscal do prestador. Acima de 20 mil pode ser que o consórcio peça. Ele vai pedir uma garantia de um carro, por exemplo, um adicional, até que aquele saldo devedor justifique ficar só com ele. Mas até 20 mil, só a nota fiscal do prestador já é o suficiente. E como funciona a questão de ser contemplado? Porque eu acho que isso gera bastante dúvida nas pessoas. Consórcio você só recebe quando você é contemplado. E essa contemplação pode acontecer só por sorteio? Como é que funciona essa questão da contemplação do consórcio? Bom, essa é uma dúvida bem frequente. Existem algumas formas de contemplação. Eu posso ser contemplado por sorteio, que o próprio nome já diz, sorte. Posso ser contemplado por lances embutidos de 25% aproximadamente. Posso ser contemplado por lances que a gente chama de limitados, onde o cliente paga uma parte do lance e outra parte ele desconta da carta, geralmente 50%. Então vamos falar de um número redondo aqui para ficar fácil. Eu faço um consórcio de 100 mil, eu posso ser contemplado por sorteio ou por um lance que a gente desconta 25 mil da carta dele. Então quando ele for contemplado ele vai ter 75 mil, não 100. Também tem um lance de 50 mil, onde ele paga 25 mil do bolso dele e 25 mil é descontado do crédito. Então, na realidade, ele está dando 25 para pegar 75. E tem lances livres. Lances livres são leilões. Os maiores lances vencem naquele mês. Então, tem várias formas, de acordo com o bolso de cada um, para contemplar a cota. E hoje o consórcio, eu posso entender ele como sendo uma espécie de investimento? Muita gente acha que o consórcio é só crédito. Então, o crédito é aquilo que eu já falei. O crédito a gente realmente consegue usar ele para comprar quase todas as coisas. Mas o consórcio pode ser, por exemplo, você pode comprar o consórcio, vai pagando e quando a cota é contemplada você vende com lucro. A maioria das pessoas querem muito colher, mas não quer plantar, né? Porque realmente dá muito trabalho plantar. Então, virou um investimento para aquela empresa ou aquela pessoa física que quer ir pagando as parcelas, que pode pagar as parcelas mensalmente sem atrapalhar o orçamento dele. E quando ele é contemplado, a gente faz intermediação, passando a cota desse investidor para essa pessoa que não pode ou que não quer esperar. O lucro dessa venda da cota é extremamente interessante. Então, vira um investimento muito legal. Outra forma de investir, da outra vez que a gente se encontrou, eu te mostrei o livro, né, sobre a aposentadoria imobiliária. Existe uma falha gigantesca na aposentadoria do Brasil. Ou eu vou me aposentar da forma pública, que é o INSS, que tem um teto muito aquém do que algumas pessoas vivem. Ou previdências privadas, que em alguns casos não acompanham a inflação. Então, uma forma também de investimento utilizando consórcio
é comprar as cotas. Quando a cota é contemplada, o cliente compra ou constrói um imóvel, que é a sua expertise, aliás, e aí ele coloca para alugar. E ele vai ter, então, um inquilino pagando as parcelas do consórcio, ou, em outras palavras, o inquilino compra boa parte do imóvel para ele. Então, é um belo do investimento. Um investimento interessante. E mais para quem tem pressa, Daniel? Hoje. Se a pessoa tem pressa, né? Fala, cara, eu tenho pressa para ter o dinheiro bem amanhã. Assim, a pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa agoniada, né? Assim, eu vou comprar coisa, tanto é que eu compro coisa errada, porque eu tô tão agoniado para ter a coisa ali na hora que eu faço bobagem. Mas para quem tem pressa, o consórcio é um bom negócio? Às vezes o cara chega e me fala, tô com muita pressa, eu falo, quanto tempo o médico te deu? Né? Porque parece que todo mundo vai morrer amanhã, e a sensação que eu tenho de tal, eu tô o tempo inteiro gerenciando essa pressa de alguma forma. Agora, a palavrinha que o vendedor de consórcio dá até arrepio quando a gente ouve é assim, ó, você me garante que eu vou ser contemplado se eu der esse lance? E não tem como garantir, se até para sua audiência aqui, se algum vendedor de consórcio estiver garantindo, foge, porque provavelmente pode ser que realmente contemple, que ele viu o histórico do grupo e realmente vai contemplar, mas a gente não pode garantir, né? Eu não sei o quanto todo mundo vai ofertar. Existe uma probabilidade. O que eu sugiro para os meus clientes, quando eles dizem que estão com muita pressa, seria, por exemplo, se eu estivesse atendendo você e falasse, eu estou com muita pressa, Daniel, eu já diria para você, doutor, não compre um consórcio. Compre uma carta contemplada logo. Né? Que aí eu estou ajudando também os meus investidores que compram cotas só para vender contemplado. É um mercado que ele fica girando dessa forma. E eu diria que era melhor comprar uma carta contemplada do que um consórcio. Embora seja um pouquinho mais caro, mas é mais barato do que o financiamento. Sim, não, sem dúvida. E fazendo o cálculo, né, Daniel, que você tinha explicado, até no primeiro encontro que nós fizemos lá no podcast, a gente falou bastante sobre isso, quando você vai somar que você fez o investimento num consórcio e vende isso futuramente, o lucro em cima dessa venda é absurdamente alto, né? Agora, uma coisa interessante que você também citou aqui, que aí eu não sei se isso gera, as pessoas podem utilizar, o FGTS. O FGTS pode entrar de alguma forma? O trabalhador tem o GFS dele lá, trabalha 15 anos na empresa, tem algumas modalidades que ele pode tirar o FGTS e o consórcio é uma delas? Sim, é importante frisar que as regras do FGTS são da Caixa, não é de consórcio nenhum. Mas o FGTS, estando liberado para compra do imóvel, ele pode usar no consórcio de algumas formas. Ele pode usar para dar lance, consórcio. Ele pode usar para completar o valor da carta dele. Ele comprou uma carta lá de 500 mil, contemplou no sorteio e ele tem 200 mil de FGTS, ele pode procurar um imóvel de 700. E ele pode usar o FGTS para amortizar de 2 em 2 anos as parcelas depois que ele já comprou o imóvel. Assim como hoje o cliente faz também com financiamento. Então ele pode usar sim o FGTS para esses 3 fins. O FGTS então é uma possibilidade para quem tem. E vamos lá, Daniel, uma coisa que eu acabei pegando muito no escritório na advocacia foram golpes se utilizando de possíveis vendedores de consórcio. Como é que de fato a gente pode diferenciar que não está caindo um golpe? O que a pessoa tem que saber se esse consórcio realmente existe? Aonde é que ele pesquisa isso? Onde eu tenho essa certeza? Bom, quem fiscaliza e regulamenta o sistema de consórcios é o Banco Central. Então tem uma lista lá no site do Banco Central dizendo os consórcios que estão aptos a abrir e administrar grupos. Claro que a gente está lidando com pessoas, tudo são pessoas no final, né? Acho que é aquele negocinho que a nossa avó ensinou, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Um golpe sempre parece que é muito fácil. Então, promessinha de contemplação, sou amigo de alguém. Então o golpe ele tem essa facilidade a mais, né? A verdade dói um pouco mais. Falar, você tá com pressa, você vai ter que pagar bem mais caro. Você não quer mandar carta e ela tem que chegar amanhã? Então é SEDEX. SEDEX é mais caro do que carta registrada. É que as pessoas às vezes querem mandar via SEDEX pagando o preço de carta registrada. Se acontecer isso, provavelmente é golpe. Né? Fica fácil de ver. E de fato isso, né? A gente percebe que a diferença, atuando na área mesmo, é sempre a questão da facilidade que não existe no mercado. A pessoa te oferece um preço extremamente surreal, que nada parecido com aquilo, e você fala, não, eu achei a pepita perdida, né? Essa a gente fala, só você achou, só tinha você ali, né? E a pessoa te oferecer isso. A pergunta tem que ser assim, né? Se é tão bom, por que você está oferecendo para mim? Por que você não comprou para você? Se é tão legal esse negócio? O cara me ofereceu hoje.
aplicação 4%. Eu falei, cara, faz você então, legal. Não é meu perfil. De fato, eu prefiro ter um percentual menor, mas, sabe, não é meu perfil. Acreditar nos 4%, não que não sejam verdadeiros, mas não é meu perfil acreditar nos 4% e daqui a X meses perder até o principal. Não, sem dúvida. Uma questão também que me surgiu, você falou do que a gente pode comprar, e viagens. Eu quero fazer viagens, quero fazer um tour pela Europa, por exemplo, que muita gente quer fazer, e eu quero comprar e me preparar. Claro que tem a oscilação, é óbvio que eu não vou conseguir talvez alcançar a questão do preço na época, mas existe um consórcio para isso? É o consórcio de serviços também. Você, quando compra o consórcio de serviços, você não determina se vai fazer um implante capilar, um implante dentário, uma prótese, enfim, né? E nem uma viagem, uma festa. Então você compra ali X, 20 mil, 30 mil, 50 mil, quando a cota for contemplada e faz a compra. Então não vamos ter esse problema do câmbio. Daniel, quero agradecer imensamente a oportunidade de falar com você sobre esse assunto que realmente gera muitas dúvidas. Gostaria que você deixasse suas redes sociais para que o povo possa te procurar e tirar as dúvidas com você. Te agradeço mais uma vez, sempre uma honra estar com você e falando do produto que eu amo tanto, que mudou minha vida. E está mudando a vida de tantos brasileiros. Né? Meu Instagram é daniel.sokolovski. É meio difícil, acho que vai passar no TP vai estar aí. no CG aqui. Acho que por aí já dá pra gente fazer contato. Daniel.sokolovski. Só o Instagram e todas as redes estão também? Tem mais redes? YouTube, TikTok? O Instagram é o ponto principal. Achou você no Instagram? Tem uns vídeos, o pessoal se me procurar lá no YouTube vai ver uns videozinhos de eu cantando e tocando. Ah, que legal! que é hobby, né? Mas lá no Instagram tem bastante coisa falando desse assunto que a gente conversou hoje, do consórcio. Te agradeço. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado mesmo. Obrigado a você. Gente, espera um pouquinho aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu. Estamos de volta e agora, gente, o filme do Silvio, que você com certeza já está assistindo. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com alguém que estava lá, que participou diretamente das gravações, o ator que vem sendo destaque com tudo que faz. Charles, que vai contar pra gente toda a sua trajetória como ator e principalmente agora esse filme que está em evidência, óbvio, do Silvio. Charles, muito obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer enorme te conhecer. Não, um grande prazer é meu conversar, falar com vocês, falar sobre esse filme que eu adoro, participei e gosto muito, tenho um grande prazer de ter feito esse filme. O prazer é tudo nosso. Charles, vamos voltar do início a sua história, porque você vinha contando aqui pra gente aqui nos bastidores que você começou com 6 anos no teatro. 6 anos. Conta um pouco pra gente como é que foi esse início. Meio loucura, né? Eu fiz o Visconde de Sabugosa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu já era meio compridinho, com 6 anos de idade eu já era grande, eu sou alto. E eu fiz Visconde de Sabugosa na versão infantil, tinha 6 anos de idade. A apresentação pra praça, isso foi lá em Rondônia, numa cidade chamada Pimenta Bueno. A praça da cidade, imaginou, o acontecimento da cidade, eu com 6 anos me apresentando para toda a cidade, eu tremia mais do que falava. Mas foi o meu início na carreira. Agora, você falou assim, depois que você veio do teatro, você é do teatro, de fato, Sim, né? teatro. Depois viu pra televisão. Você falou, me apaixonei, né? Você Me falou apaixonei. você falou exatamente essa frase. Eu me apaixonei por televisão. E quando começou a televisão na sua vida? A televisão de fato, saindo do teatro e migrando para as telinhas. É assim, o teatro, todo mundo que é do teatro sabe,
É uma luta. Você conta os centavinhos para pagar o almoço sem saber da janta, depende da bilheteria, depende de muita coisa e quase não tem patrocínio. Eu estava em uma festa e a produtora de um videoclipe chegou para mim e falou: eu gostei do seu perfil, eu queria que você tivesse no meu videoclipe. E o cachê do videoclipe pagou um mês de teatro, assim, brincando. Eu falei, não acredito, em um dia dá pra fazer isso? Aí, pior do que isso, quando eu fui gravar o videoclipe, que eu me vi naquela tela gigante, eu falei, minha nossa, dá pra contar uma história assim? E era muito divertido, era um clipe de uma banda curitibana chamada Charme Chug. É uma banda de rock rural. E o clipe era uma história, eu era protagonista do clipe, de cara protagonista, isso não é qualquer hora que acontece. E eu achava que todo dia ia acontecer isso, mas não. Aí você saiu do videoclipe e aí não parou mais, você não falou que fez. Não, aí eu fui emendando. Né? Foi emendando no outro, até chegar o cinema na sua vida. E como foi essa entrada no cinema? Qual foi o primeiro filme que você fez? O primeiro filme que eu fiz foi um filme de cangaceiros, foi em 2017, eu acho. Chama-se Sila, a história de uma sobrevivente. É uma história de um cangaço logo depois que o Virgulino Ferreira, o Lampião, havia sido morto. E tinha outros bandos, e dentre esses outros bandos estava o meu, que era do Zé Sereno. Que legal. E como foi o personagem no filme do Silvio? Conta um pouco pra gente do seu personagem. Meu personagem, ele é meio revoltado, digamos assim. Tem um problema com o baú da felicidade, lá nos anos 60, que era ainda do pai do Carlos Alberto de Nóbrega, que é o da Praça é Nossa. Sim. O pai dele, o Manuel de Nóbrega, era dono do baú da felicidade e estava atravessando por problemas financeiros. Eles não tinham entregue os produtos que prometiam. Eu, sabendo disso, o personagem, fui reclamar, juntei todas as pessoas que tinham comprado e não tinham recebido os produtos e fui reclamar na porta da loja do baú do Manuel de Nóbrega. E eu vou me exaltando, dali a pouco eu já queria agredir o Manuel da Nóbrega. E ele, desesperado, com medo, vai e chama o Silvio Santos para ajudar. Aí vem o Silvio Santos com aquela voz, com aquele carisma, e convence todo mundo. Eu nem sei se eu podia falar tudo isso no filme. Tá no filme, vá lá, confira. Charles, muito obrigado, imensamente agradecido por você ter participado e a gente espera aí nos próximos filmes te assistir. Com certeza, um abraço para todo mundo. Eu fico muito feliz de ter participado com vocês aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu. Que bom que você ficou até agora com a gente aqui no nosso programa feito com tanto carinho para você. E todo domingo você já sabe, a partir das 9h30 da manhã, aqui na Prime TV, numa afiliada do SBT de Dom Eliseu, eu espero você. Até o próximo domingo.